Olá, tudo bem? Hoje nós vamos falar de homicídio qualificado. Homicídio qualificado e algumas questões que envolvem o homicídio qualificado. Um tema muito importante que cai muito em concurso público. Primeiro, eu queria dizer que eu sou o professor Cláudio Schecker, sou procurador da República, doutor em Direito Público pela UERJ e professor de Direito Penal há mais de 20 anos. Eu recebo muitas mensagens, algumas mensagens de alunos me questionando: professor, passar no concurso público do Ministério Público, da Magistratura, da Defensoria Pública, é algo difícil? É algo difícil, mas você precisa fazer o caminho correto. E muitas vezes eu percebo que o aluno estuda numa profundidade aquém da cobrada em concurso público. O concurso público desse nível, ele exige uma profundidade maior do que o que as faculdades apresentam na graduação. Então, não adianta estudar superficialmente e fazer um concurso desse que você não vai passar. Por isso que é importante você estudar com quem já fez essa caminhada e entende a respeito da profundidade dos concursos públicos desse padrão. Então, a título de exemplo, eu vou trazer 3 questões para você. Vou partir da premissa de que você já estudou o crime de homicídio e sabe todos os aspectos, ou acha que sabe todos os aspectos a respeito do crime de homicídio. Eu vou fazer 3 questionamentos para você e quero saber se você sabe responder a esses questionamentos. E eu também vou trazer a resposta, lógico, para ajudar nos seus estudos de direito penal. Então vamos lá. Se caísse uma questão de prova, o que é o homicídio proditório? Você saberia responder? E se caísse ainda uma outra questão? A atira em B, enquanto B estava de costas para A. Neste caso, A responderá por homicídio qualificado, considerando a qualificadora da traição? E se caísse ainda uma outra questão na prova a respeito de homicídio qualificado? E a questão fosse a seguinte: o homicídio qualificado pela traição é um crime comum ou é um crime próprio? Você saberia responder a esse questionamento? Então vamos lá. Vamos responder a esses 3 questionamentos para a gente entender um pouco a profundidade das coisas cobradas em concurso público, para você então ter ideia do quanto você precisa estudar em nível de profundidade da matéria de direito penal para você se dar bem no concurso público. O homicídio proditório é aquele homicídio qualificado mediante traição. Isso é o homicídio proditório. O examinador adora essas denominações. Então, essa questão é o tipo de questão que pode cair tanto numa prova objetiva quanto numa prova subjetiva, questionando a respeito do homicídio proditório. Então, agora você já sabe. Homicídio proditório é um homicídio qualificado pela traição. Agora vamos a um outro questionamento. O homicídio qualificado pela traição é um crime comum ou é um crime próprio? Vejam, o crime comum é aquele crime que pode ser praticado por qualquer pessoa. O homicídio próprio é aquele crime que só pode ser praticado por um grupo de pessoas ou por uma determinada pessoa. Eu posso afirmar tranquilamente para você que o homicídio, em regra, é um crime comum. Agora, o homicídio qualificado pela traição, a doutrina diverge a respeito de se tratar de crime comum ou se tratar de crime próprio. Por quê? Parte da doutrina entende que só existe homicídio qualificado pela traição se existir uma relação de confiança pré-existente entre o homicida e vítima. Então, por exemplo, vamos imaginar que A é o homicida e B a vítima. Para parte da doutrina, se A mata B e se, por exemplo, A mata B pelas costas, A só responderá por homicídio qualificado pela traição se existir uma relação de confiança pré-existente entre A e B. Existindo essa relação de confiança pré-existente entre A e B, e A praticando um crime de homicídio de forma que dificulte a defesa da vítima, estará presente o homicídio qualificado pela traição. Agora, se A atira e mata B, mas não existe essa relação de confiança pré-existente em relação a A e B, não haverá homicídio qualificado pela traição. Por quê?
Porque essa qualificadora exige uma relação pré-existente de confiança estabelecida entre autor do homicídio, o homicida, e a vítima. E aí eu vou para outra questão. Matar pelas costas é o homicídio qualificado pela traição ou não é o homicídio qualificado pela traição? Depende da corrente doutrinária que você seguir. Se você entender que há necessidade dessa relação pré-existente de confiança entre A e B, matar pelas costas não é por si só capaz de configurar a traição. Matar pelas costas só é capaz de configurar a qualificadora da traição se existir uma relação de confiança pré-estabelecida entre A e B. Então eu posso dizer para você tranquilamente o seguinte: a traição é igual a relação de confiança mais dificultar a defesa da vítima. Então, a traição, ela pressupõe isso, ela pressupõe relação de confiança pré-estabelecida entre autor do crime e vítima, mais dificuldade ou impossibilidade de defesa pela vítima. Há uma corrente doutrinária que entende que não há necessidade dessa relação de confiança pré-existente, mas predomina na doutrina o entendimento no sentido de que traição precisa de relação de confiança pré-estabelecida entre autor do crime e vítima, e, além disso, a utilização pelo criminoso de um recurso que dificulte ou torne impossível a defesa da vítima. Então, vejam, muitas vezes você já estudou o homicídio, muitas vezes você já estudou o homicídio qualificado pela traição, mas ocorre algumas vezes, pela experiência que eu tenho com alguns alunos de direito penal, muitas vezes os alunos não sabem responder a esses 3 questionamentos, que muitas vezes estudam no nível de profundidade aquém do nível de profundidade exigido no concurso da magistratura, do Ministério Público, da Defensoria Pública, no concurso para procurador da República, para a magistratura federal. Então é muito importante você estudar com alguém que sabe dosar essa profundidade para você conseguir êxito no seu concurso público. Então, hoje eu falei sobre homicídio qualificado pela traição, homicídio proditório. Trouxe aqui mais 2 questões. A primeira questão, se A atira e mata B pelas costas, se configura ou não o homicídio qualificado pela traição, e vimos que aqui existe controvérsia doutrinária. Por quê? Porque a traição, para se configurar, para a parte da doutrina, exige uma relação de confiança pré-estabelecida entre o homicida e a vítima, e, além disso, que o homicida utilize um recurso que dificulte ou torne impossível a defesa da vítima. Sem essa relação de confiança pré-existente entre o homicida e vítima, não há traição. E há quem entenda que não, que matar pelas costas por si só já configura o crime de homicídio mediante traição, porque matar pelas costas dificulta ou torna impossível a defesa do ofendido. Então, fica caracterizada aí a qualificadora da traição, mas essa não é a corrente doutrinária que predomina entre nós. A corrente doutrinária que predomina entre nós é que a traição exige relação de confiança pré-existente entre homicida e vítima, e, além disso, que o homicida utilize de um recurso que dificulte ou torne impossível a defesa da vítima. Eu espero que eu tenha colaborado com seus estudos de direito penal. Se você estiver gostando do nosso canal, considere a possibilidade de se inscrever no nosso canal, dar um joinha aí nos nossos vídeos e, mais importante ainda, compartilhar entre os amigos que estão estudando para concurso público. Fique com Deus e em paz.